Histórias que inspiram. Pessoas que transformam. Olá, eu sou Fernanda Barreto Naves, sou procuradora do trabalho no Ministério Público do Trabalho do Espírito Santo. E esse é o Histórias e Pessoas, o podcast comemorativo dos 35 anos do Ministério Público do Estado do Espírito Santo. E hoje eu estou com a Alcione, uma querida amiga que trabalha na Ascom do MPTS. A Alcione já atuou na Secretaria de Comunicação de Cariacica como subsecretária de Comunicação, exercendo as atividades de assessoria do prefeito e secretários. Atuou também como jornalista responsável pelas ações de comunicação do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do município de Cariacica. Além disso, trabalhou por mais de 10 anos na Rede Gazeta. Exerceu as funções de repórter, subeditor, editor, pauteiro e chefe de reportagem. Muitas histórias de atuação aí. Seja bem-vinda, Alcione. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço, fico muito honrada e feliz de estar aqui, principalmente porque são 35 anos de estudos. Então, já vi muita... É isso aí. Há quanto tempo que você faz parte dessa história? Eu entrei aqui exatamente no dia 15 de julho de 2024, a convite da chefe da comunicação, né, daqui, a Liege Nogueira, e vim para cá para aprender um pouco mais. E aí você falou que você veio a convite. Como é que foi? Como que surgiu esse convite? Você conhecia já a Liege, não conhecia? Como que foi essa relação que se estabeleceu entre vocês duas e que te trouxe, né, aqui para a nossa equipe? E como que começou essa sua trajetória aqui? Minha trajetória começou quando eu comecei a estudar para concurso público. Conheci Liege no cursinho e aí fizemos uma amizade, nos identificamos, principalmente porque ambas jornalistas. Eu, na época, não estava trabalhando e ela seguindo, né, o sonho de entrar para a área pública. E aí, dessa amizade, muitas afinidades, muita troca de material, muito perrengue, que todo mundo sabe, quem é concurseiro passa, Com né? certeza. Por muitas situações. E aí eu acabei passando no concurso de Cariacica e lá todo mundo sabe que a cidade é gigantesca, né? E que não é tão rica. Então a gente trabalha com muito esforço, com muito aprendizado, e a gente vai aprendendo. É a crise que nos traz a experiência. Sim. E aí, com o passar dos anos, Liege precisou de uma pessoa para auxiliá-la aqui. E aí ela lembrou de mim, porque ela falou, poxa, ela já tem muito tempo no mercado e tudo mais. O convite veio, eu aceitei, estou aqui há 1 ano e meio, mais ou menos, e estou atuando junto com ela na assessoria de comunicação. Legal. Eu acho tão interessante essa questão das amizades que surgem na época do concurso. Eu tenho minhas concurso friends, entendeu? Que são as pessoas que estudaram junto comigo para o concurso do MPT e que hoje são minhas colegas, são meus colegas. Alguns passaram, alguns ainda não passaram e a gente manteve essa amizade. Então eu acho muito interessante esse vínculo que nesse momento de desespero, né, gente? Esse momento que você quer desistir de tudo da sua vida e repensa várias coisas, a gente cria. Então eu não sabia que você tinha entrado assim, que você tinha conhecido a Liege quando você estava estudando e achei bem, bem legal. Tá vendo, gente? Porque por isso que o podcast é bom, né? Ele traz aí essas curiosidades. Muita coisa, muita curiosidade. E foi aqui que eu também comecei a ter contato com relações públicas, porque antes eu só trabalhava com comunicação em si, assessoria, imprensa, né? E eu venho de redação. Redação, todo mundo chama o outro lado, porque é uma outra vertente do jornalismo. E aí aqui eu, atuando com a Liege, descobri, né, junto com o Wendel, o chefe de relações públicas, a parte de relacionamento, né, de fazer promocional, né, de eventos, que também acrescentou muito. E nesse tempo que você está aqui, ainda que seja, né, relativamente pouco, perto dos 35 anos, teve algum projeto, alguma atuação, alguma ação que você participou que tenha te marcado de alguma forma? Sim, eu posso citar dois momentos que eu acho importantes.
no primeiro momento foi o MPT na escola, porque foi o grande primeiro evento que eu participei e ajudei, né? Porque todo mundo vê tudo muito lindo, tudo muito perfeito, as crianças felizes sendo premiadas, acompanhadas dos professores, dos pais, mas o trabalho que tem por trás é gigantesco e é muito de organização. Tudo é muito planilhado, tudo é muito organizado, tudo é muito feito assim, pontualmente para não ter erro, porque já imaginou chegar lá e a criança não ter o seu brinde, o seu presente, né, o seu prêmio, ou um professor não ter uma assistência que ele merece, de uma dúvida, né? Então, assim, essas ações promocionais me ensinaram muito. Também teve diferenças que somam, que esse eu peguei desde, né, do início da organização, e aí foi muito legal, porque eu acho que quando a gente dá espaço para as minorias, que na verdade são maioria, né? Então a gente tem isso. E eu tenho uma peculiaridade que, nesse caso, eu tenho uma irmã cega. E aí eu vi todas as oportunidades que minha irmã perdeu, porque na época dela não tinha ações desse jeito. E ali eu vi um abrir de leque para essas pessoas. Então, acho que, para mim, foi especialmente importante, porque me deu essa experiência a mais. Eu fico muito tocada com esse depoimento também, porque, para quem não sabe, o Diferenças que Somam é uma campanha que eu tive orgulho também de participar, né, como coordenadora regional da Cor de Igualdade. Foi uma campanha voltada à inclusão, empregabilidade das pessoas com deficiência e reabilitadas no mercado de trabalho. A campanha surgiu aqui, se nacionalizou. A campanha passou na televisão, no cinema, em diversas peças publicitárias, redes sociais, um site muito legal, inclusive. E também foi muito marcante para mim, porque foi um evento gigantesco, a gente teve muita repercussão, e a repercussão foi muito positiva. Então eu fico muito feliz, tocada com esse depoimento, porque foi um prazer para mim trabalhar com você nesse evento, e ouvir esse lado, essa história da sua irmã, me deixa ainda mais feliz, né? Quer dizer que a gente está fazendo alguma coisa que está trazendo um resultado social importante. E eu acho que é pelo menos o meu objetivo pessoal aqui no Ministério Público do Trabalho. E falando, né, dessa atuação nossa em prol da transformação social, esse cunho de direitos humanos que o Ministério Público do Trabalho tem, o que mais te orgulha, o que te incentiva a continuar aqui no MPT? Olha, o meu grande orgulho aqui é justamente esse, é trabalhar pelo social. Quando eu escolhi o jornalismo, na verdade, a maioria dos colegas que eu escuto sempre fala, eu queria mudar o mundo, mas a gente sabe que o mundo é muito difícil mudar. Então, eu acho que é fazer um pouquinho a nossa parte, acho que a gente já contribui demais. Eu sei que a gente está falando dos 35 anos do MPT, mas não tem como esquecer a minha história pessoal, porque quando eu estava atuando como jornalista de rua, que a gente chama, na redação do Jornal Gazeta, quando ainda tinha jornal de papel, a gente trabalhava muito com as pessoas no sentido de ajudar a construir, a ajudar uma pessoa a resolver certo problema, porque às vezes somente com a denúncia que você consegue. E aqui no MPT tem essa questão, Exato. Porque por meio da denúncia a gente consegue fazer muita coisa. Eu não atuo nos ofícios, né? Eu não atuo diretamente com essas pessoas, mas o resultado que chega até nós, quando a gente vai escrever uma sentença, quando a gente mostra que aquilo deu resultado, que começou lá atrás e que foi ganhando força e que a pessoa conseguiu ser vencedora naquele objetivo, mostrar que ela realmente estava sendo, às vezes, até vítima de uma situação, isso me traz assim uma gratificação muito grande, um orgulho de poder fazer parte disso tudo. Isso é muito legal, Luísa. Realmente nos move, né? Exatamente. E nesse tempo que você está aqui, você já teve a oportunidade de passar por algum momento curioso, inusitado, engraçado, alguma coisa assim que... Alguma curiosidade? Conta aí pra gente, alguma coisa que te chame a atenção aqui no MPT. Bem, na verdade é até um folclore, né, dentro da nossa sala, o nosso ambiente de trabalho, é porque a minha amiga e chefe é uma pessoa extremamente vaidosa.
pensa numa pessoa vaidosa, é ela. Ela é sinônimo de vaidade. E toda vez que a gente fala, vamos participar de alguma coisa, amanhã tem evento tal. Não, peraí, eu tenho que cuidar, eu tenho que fazer minhas unhas, eu tenho que fazer meu cabelo. Não, eu não posso aparecer desse jeito, porque eu tenho que estar bem. Ela está totalmente certa, a gente sempre tem que estar bem. Mas da forma como é colocado, porque às vezes a gente sabe do evento de um dia para o outro. E se não tiver salão aberto, não tem evento. Exatamente. Então, assim, é uma coisa que eu acho muito legal, porque acho que a gente tem que estar bem em qualquer lugar, mas é porque nem sempre os salões abrem, principalmente na segunda. É o folclore, né? Mas eu vou te falar, vou te dar uma informação, tá? Porque, coincidentemente, Liege é minha vizinha. E, coincidentemente, ela frequenta o mesmo salão de beleza que eu frequento, gente. Que eu também sou outra que gosta de me periquetar, né? Já vim aqui hoje com os cabelos feitos, a unha certinha. E aí, o nosso salão abre na segunda. É então, isso assim, aí, tá pode vendo? marcar evento aqui pra gente na segunda, que eu e Liege estamos Preparadíssimas, porque elas arrasam. Mas eu né? acho muito legal esse tipo de... esses momentos de descontração e de zoação saudável, tá, gente? Pelo amor de Deus. Que a gente tem no ambiente de trabalho, né? Porque torna o ambiente mais leve e eu acho que traz essa aproximação entre as pessoas ali naquela sala, né? Exatamente isso. A gente conversa muito sobre isso, porque a sala, basicamente, são o quê? 5 pessoas, né? E mais o maior tempo somos eu, Liege e o Wendel. E aí a gente tem um entrosamento muito bom. Eu fico muito feliz, quero até agradecer aqui a oportunidade de ter vindo para cá e trabalhar com pessoas tão geniais, porque os dois, assim, acrescentaram muito na minha experiência, né? Na minha formação realmente, porque acho que não é só a gente trabalhar com o que a gente estudou na faculdade, é também a gente aprender a se relacionar. E como a gente trabalha muitas vezes em eventos, então a gente tem muito contato com as pessoas. E os dois sabem sair muito bem, se sair muito bem nesse trato com todo mundo. E eu fui aprendendo com eles, porque geralmente são autoridades e tudo. Aí dá aquele toquezinho, olha, essa pessoa, gente, é bom tratar com essa formalidade. Essa pessoa você pode ser menos formal. Então, assim, os dois me ajudam demais no dia a dia, como eu falei, tem 1 ano e meio, e todos os dias eu aprendendo demais com os dois. Ai, que legal. Eu realmente também já aprendi muitas coisas com os dois e com você também, né? Então, assim, eu acho que essa troca de experiência, esse compartilhamento, ainda mais áreas diferentes, né? Como a área jurídica, né? Que é a minha e a de vocês, é muito positivo. Eu acho que a gente só acrescenta. Exatamente. E aí, pegando nessa linha também um pouco mais do descontração e do pessoal, eu queria fazer uma pergunta também um pouco mais pessoal pra gente, se você quiser compartilhar. Eu tenho curiosidade, você tem algum hobby, alguma coisa que você gosta de fazer final de semana, ou alguma viagem, alguma coisa assim? Olha, fim de semana eu gosto muito de ir ao cinema, ver filmes. Eu gosto muito também de estar com os amigos. Eu sou uma pessoa que gosto muito de me relacionar com as pessoas. Essas diferenças, entendeu? De personalidade, enfim, de jeito de ser. Então, meus amigos, minha família, sou uma pessoa que gosto muito de estar com a minha família também. E gosto muito de viajar. Inclusive, estou até já organizando uma viagem para as férias, estava até ontem tendo meu período de férias. Opa. Ó, o pânico do colega que vai fazer substituição, vai ficar sozinho, olha lá, ó. Fala em férias, o colega já tá como? Já tá desesperado. Meu Deus do céu, como é que eu vou ficar sem Alcione? Socorro. Socorro, Deus. Pois é, e aí é isso, gosto de viajar, gosto de curtir, gosto de praia, gosto de música, enfim, gosto de tudo, assim, que é E movimento. a Alcione é animada, tá, gente? Porque eu que também sou animada, já tive a oportunidade de fazer rolê que ela estava junto e a gente curtiu bastante. Foi muito legal. Com certeza, A gente gosta. é bom, existe vida fora do trabalho. É isso aí. Bom, voltando aqui um pouquinho para o âmbito do Ministério Público do Trabalho, e você falou também da sua atuação prévia, então você, embora tenha pouco tempo de casa ainda, você tem uma carreira enorme, maravilhosa, né? Antes do MPT, eu queria que você desse um conselho para quem está começando agora no MPT, né? Os meninos, os estagiários, aprendizes, Matheus, Pietro, enfim, os próximos que virão aí, a gente espera, né, gente? Vamos fazer a prova de estágio do MPT, não precisando de estagiário aqui, tá? Eu acho que um conselho que serviu até para mim. Eu mesma pensei muito nisso quando eu cheguei aqui.
para dizer a verdade, quando eu cheguei aqui, eu não conhecia nada do MBT. Eu estudei na época do cursinho, né? E tive a sorte de ter o Dr. Valério, né, como professor e tudo, mas eu não conhecia a atuação do MPT nem nada. Então, uma das coisas que eu fiz e que eu acho que todo mundo que chega aqui tem que fazer é estudar a instituição. E uma das formas que eu tive, uma forma lúdica que eu tive para aprender foi com as HQs, né? O MPT em quadrinhos, o Wendel e a Eliade falaram assim, ó, pegue e leia. Exatamente. Estão até aqui em cima da mesa, né? E foi isso que foi me educando, me ensinando e formando a minha história aqui dentro, porque eu fui aprendendo o que é a instituição, como atua, e fui aprendendo o dia a dia mesmo, de forma que eu nem percebi, porque está tudo aqui nas histórias em quadrinhos. Então, para mim foi muito bom. Eu acho que qualquer pessoa, seja um cargo mais simples, né, um estagiário, um menor aprendiz, a um técnico, um analista, todo mundo aprendeu um pouquinho por meio do MPT em quadrinhos, que são histórias maravilhosas que ajudam bastante. Essa nossa HQ é a queridinha dos eventos que a gente vai, porque é um material, como o Luciano bem explicou, um material em linguagem simples, lúdico, que tem várias ilustrações e que conta, a partir de termos não jurídicos, situações jurídicas, situações cotidianas que chegam aqui para o Ministério Público do Trabalho. Então, vários temas, como, por exemplo, assédio eleitoral, amamentação, fala sobre direitos trabalhistas, Constituição, direitos das empregadas domésticas, trabalho escravo. E estão todas disponíveis gratuitamente no nosso site mptemquadrinhos.com.br. Maravilhoso, gente. Apenas usem, tenho certeza que vocês vão amar. Bom, voltando aqui, eu queria te propor agora um ping-pong, um bate-bola. Vou falar umas perguntinhas e aí você vai responder em uma palavra ou duas palavras, tá bom? Beleza, vamos lá. Então tá, primeira coisa. O que o seu trabalho significa para você? Realização. Um sonho profissional. Acho que formar novos profissionais. Olha, e o NPT em uma palavra. O NPT em uma palavra. Ou duas, pode ser. Eu acho que pode ser mais de uma, tá? Tá. Eu não vou usar meu poder de síntese agora. Eu acho que é aquela questão, quando a gente entra no serviço público, nossa missão é servir ao interesse público. Então, o MPT é cada vez mais servindo ao interesse público. Olha, é isso, né? Essa resposta a gente arrasou. Para finalizar, eu queria que você deixasse uma frase ou uma mensagem sobre o significado desses 35 anos, né? Esse podcast comemorativo que a gente está fazendo. Enfim, o que para você significa isso, embora nem há pouco tempo de casa? Eu tenho certeza que pela nossa conversa aqui de hoje você está feliz e você quer continuar, então eu queria que você deixasse uma mensagem, uma frase sobre esses 35 anos do MBT. Falar de uma instituição sólida e constituída, às vezes é chover no molhado, né? Você falar o que todo mundo já percebe, mas eu acho que a importância do MPT ela é tão grande que a gente deveria estar mais atenta a isso. A gente deveria estar mais consciente de que é um órgão que ajuda muita gente e que, às vezes, no dia a dia, quem está de fora não percebe isso. Então, eu acho que é ter a consciência da grandiosidade dessa instituição que está ajudando sempre o trabalhador, está sempre à frente de causas tão nobres. Bom, queria te agradecer, né, por ter topado esse desafio. Eu sei que é difícil. A gente, ainda mais você, né, que é da área da comunicação, tá do lado de cá, né, sendo entrevistada, mas você tem compartilhado, ainda mais que eu fiz algumas perguntas de conhecimento pessoal. Acho que é importante que a gente possa estreitar as relações, sim, para ter cada vez mais um ambiente de trabalho saudável, um ambiente de trabalho que todo mundo se conhece.
essas fofocas, né, esses folclores, Exatamente, tem que ser também disseminados para todo mundo participar. Exato. Admiro muito o seu trabalho. Depois que você entrou aqui para o Ministério Público do Trabalho, eu tive a oportunidade, né, como eu disse, de trabalhar com você no Diferença que Somos. E para mim é muito clara a sua dedicação, é muito claro o seu comprometimento, o quanto você gosta do que você está fazendo, o quanto você é boa nisso que você está fazendo. Você escreve maravilhosamente, lindamente. Gosto muito do seu jeito de escrever, uma forma de fácil leitura e fluida, né? Então, assim, eu te admiro muito também, estou muito feliz de estar tendo essa oportunidade. E agora a gente vai passar o bastão, que é indicar alguém para participar desse podcast, algum colega que você gostaria que participasse aqui, que fosse entrevistado, se ele topar, né, gente? Se não topar, a gente vai ter que fazer uma pequena pressão, mas é com carinho, é com amor. Pois é, a pessoa que eu pensei, que me ocorreu, ela é uma pessoa que já não está mais dentro da instituição. Ela se aposentou há pouco tempo, mas eu fiquei tão impressionada na despedida dela, né? Com as histórias que os colegas contaram sobre ela. Já até sei quem. Que assim, eu fiquei encantada mesmo com a história dela e tive a felicidade de descobrir que ela é prima de uma grande amiga minha. Então eu convido você, Joana Macioli, a estar aqui com a gente e contar um pouco da sua história, que é linda e que com certeza vai estar muito bem encaixada dentro do Histórias e Pessoas. Seja bem-vinda quando você vier. Ai, maravilhosa. Adorei essa indicação. Vamos fazer acontecer, hein? Deixo para a Liege e o Wendel, que são aí os nossos organizadores, fazer isso acontecer. E é isso por hoje, gente. Espero que tenham gostado, que tenham conhecido um pouquinho mais da Alcione. Até a próxima. Um forte abraço. Tchau, tchau. Podcast oficial dos 35 anos do Ministério Público do Trabalho no Espírito Santo.